Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma biblioteca sensacional de Machine Learning que a gente vai utilizar para obter as odds do mercado de handicap asiático. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. A biblioteca que a gente vai estudar é o PyCaret ou PyCarret. O site onde você pode encontrar todas as informações dessa biblioteca é pycaret.org. Aqui você pode encontrar a documentação, o GitHub dessa biblioteca e qual é o principal objetivo do PyCaret. É você criar projetos de Machine Learning utilizando pouco código em Python e também para você automatizar os seus trabalhos. Para a gente instalar essa biblioteca, é extremamente simples. É só você colocar pip install pycaret. Você pode utilizar ela para fazer análise exploratória de dados, fazer um pré-processamento dos dados, fazer o treino do modelo, fazer as previsões do seu modelo. Aqui no site deles você pode encontrar todos os módulos, todas as funções, e aqui a gente tem vários tutoriais que podem ser utilizados. Então, para cada um dos vários métodos, vários modelos de Machine Learning, você tem aqui notebooks, você tem exemplos de aplicações que foram criados pela comunidade. A gente também tem o GitHub do PyCaret, onde você tem o código-fonte do PyCaret, bem como diversos tutoriais criados pela comunidade, já no formato do Jupyter Notebook. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o PyCaret para a gente fazer uma regressão linear, obtendo as odds do handicap asiático. Para a gente começar, vamos ligar a nossa máquina virtual e vamos instalar o PyCaret. No Google Colab, a gente precisa fazer algumas coisinhas a mais. A gente precisa instalar uma biblioteca Numba, N-U-M-B-A, que vai ser necessário quando a gente for fazer a importação do modelo de regressão. Então, é só dar pip install pycaret e pip install numba que a gente instala as bibliotecas. Depois a gente vai importar as bibliotecas. Vou importar o pandas, como de praxe, e aqui dentro do Google Colab a gente precisa utilizar essa linha de código. From pycaret utils import enable Colab. E aí eu tenho que ativar o modo Colab. Se a gente não fizer isso, ele não vai rodar no Google Colab. Se você for rodar no Jupyter Notebook, que você tem instalando o Anaconda, não é necessário fazer essa parte e nem instalar o Numba. Quando ele terminar de instalar a biblioteca, a gente vai importar essas bibliotecas aqui. Quando ele termina, olha o que aparece. Colab Mod Enable. Nosso próximo passo vai ser importar a base de dados. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou criar um botão que vai permitir a gente escolher um ficheiro selecionado dentro do nosso computador. O ficheiro que a gente vai utilizar, a base que a gente vai utilizar, foi fornecido gentilmente pelo Luciano, do Big Data Bet, Mercado Esportivo. Esse é o canal dele no YouTube, onde ele apresenta vários estudos para desenvolvimento de estratégias, utilizando as planilhas que ele fornece gratuitamente no grupo dele. Ele está ativo o dia todo, trocando uma ideia com o pessoal. É um grande parceiro do nosso canal. Então, quem ainda não segue o Big Data Bet, vou deixar na descrição desse vídeo o link tanto para o YouTube deles, quanto para o grupo do Telegram. Eles têm um grupo Panther e tem um grupo Trade. Ele que forneceu a planilha que a gente vai utilizar hoje no nosso estudo. Então, eu vou aqui escolher o ficheiro, vou selecionar essa base de dados e ele está fazendo o upload. Aqui, ó, está carregando. Pronto, foi salvo. É a mesma forma da gente fazer o import por aqui, só que estou apresentando a vocês uma nova forma de fazer o upload de um arquivo. Próximo passo vai ser ler essa base de dados e vou selecionar apenas algumas colunas.
Vou selecionar as 3 odds do Match Odds. Vou selecionar a linha do handicap asiático e vou selecionar a odd do handicap asiático. Vou filtrar a linha menos 0,25. Você pode filtrar qualquer uma das linhas. Eu quero saber a odd do menos 1. Você filtra aqui, colocando menos 1. E aqui está o nosso data frame. Odd do time mandante, odd do empate, odd do visitante e odd do handicap asiático. Só estou pegando o cabeçalho, ou seja, estou pegando apenas as 5 primeiras linhas. Mas essa base de dados, com esse filtro de menos 0,25, né, da linha menos 0,25, ela possui 1.467 linhas. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero separar a minha base em 3. Uma para treino, então eu vou pegar 1.460 jogos para treino, criar uma segunda data frame com 5 jogos que eu vou utilizar para teste, e para validação eu vou utilizar os 2 jogos restantes, tá certo? Então criei 3 data frames, DF1, DF2 e DF3. E agora a gente vai importar o PyCaret. Para a gente importar o PyCaret, eu vou chamar o seguinte: from PyCaret.regression, eu vou importar tudo. Aqui a gente vai criar o nosso setup. Nosso setup vai ser o seguinte: vou chamar o nosso data frame, então o nosso data vai ser o DF1, o nosso target vai ser quem? Vai ser a odd do handicap asiático, porque a partir das odds do Match Odds, eu quero obter a odd do handicap asiático. Então, vou executar, e aí ele vai fazer o pré-processamento e vai pedir para a gente confirmar. Se você olhar, ó, ele separou, são dados numéricos, e aqui é a nossa label. Se tiver tudo certo, é só você apertar Enter, que ele finaliza o processo. Vamos ver agora quais são os modelos que estão disponíveis para a gente, né? Se a gente utilizar o comando Models, a gente vê todos os modelos que estão disponíveis dentro do PyCaret para a gente utilizar. Então, ó, aqui tem o nome, a referência e o ID, a sigla que a gente vai utilizar para selecionar quando a gente for realizar o nosso método. No vídeo de hoje, a gente está importando a biblioteca da regressão. No nosso próximo vídeo, a gente vai fazer um processo de classificação. Então, esses são os modelos de regressão e a gente tem também um outro conjunto de modelos de classificação. Vamos ver qual desses modelos aí melhor se adapta aos nossos dados para fazer a regressão linear. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou criar uma variável chamada top3 e vou utilizar o comando compareModels. E eu quero que ele selecione os 3 melhores modelos para imprimir na nossa tela, na nossa próxima célula. Pronto, ele terminou. Ele apresentou aqui todos os modelos em ordem do melhor para o pior e vamos pedir para ele imprimir o top 3. Então, quais foram os 3 melhores modelos? Foi o Linear Regression, o LARS e o Bayesian Ride. Vou utilizar nesse código o Linear Regression, que foi aquele que se saiu melhor. Então, o nosso próximo passo vai ser criar o modelo. Vou criar uma variável, que eu vou chamar de LR. Vou chamar a função createModel. E essa função vai chamar o nosso modelo. Vou criar um modelo de regressão linear. O ID desse modelo é LR. Então, eu criei uma variável LR. Vou chamar o ID dela e vou utilizar fold igual a 10. Esse fold é o cross validation. É o número de vezes que ele vai dividir a base de treino para testar. Então, vamos executar essa célula. Pronto. Agora, nosso próximo passo vai ser plotar o nosso gráfico de erro. Então, esse aqui é o nosso gráfico de erro. Ele tentou traçar uma linha que melhor se adaptasse a esses pontos. E esse é o R quadrado dessa linha. Vamos ver agora uma coisa que é muito importante, que é saber quais variáveis mais importam no nosso modelo. Então, ó, vou utilizar o comando plotModel. Vou chamar o modelo que a gente criou, o LR, e vou pedir para ele plot as features. Então, ó, para a odd do handicap asiático, a odd mais importante é a odd do mandante. Ela contribui com mais de 50% de importância.
Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai testar os dados de treinamento. Então, eu vou chamar a função predictModel e o modelo que eu criei foi o modelo Linear Regression. Executando, ele vai treinar. Aqui estão os dados estatísticos que ele utilizou para validar o modelo. E aqui está o nosso primeiro teste. A odd real é 2,02. Esse aqui foi o valor que ele obteve. A odd real é 2,08. Esse aqui foi o valor que ele obteve. Então, aqui a gente tem as odds reais e aqui a gente tem as odds que foram obtidas a partir do modelo, a partir do treinamento do modelo. Vamos agora finalizar o nosso modelo. Né? Então, eu vou criar uma variável chamada finalLR. Vou utilizar o comando finalizeModel aplicado na minha variável LR. Finalizei o modelo, ele salvou tudo e agora a gente vai fazer a previsão. Aquela análise que ele fez foi utilizando o nosso DataFrame 1, que era o DataFrame que tinha 1.460 jogos. Agora a gente vai utilizar o DataFrame DF2 para a gente fazer a nossa previsão. Então, Predict Model, vou chamar o modelo finalizado, final LR, vou aplicar no DF2 e vou pedir para ele apresentar para a gente a previsão. Ele pegou os 5 jogos que a gente selecionou, essa aqui é a odd do handicap e essa aqui são as odds previstas. Digamos que eu queira agora salvar esse modelo para usar depois. E eu não queira ter que rodar todo esse código aqui. Isso é possível? Com o PyCharacter? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Vou salvar o modelo para utilizar com dados novos quando a gente quiser e não ter que rodar tudo novamente. Para isso, eu vou utilizar o comando SaveModel. Qual é o modelo que eu vou salvar? Vai ser a versão final da nossa regressão linear. E esse vai ser o título que eu vou colocar. Linear Regression PyCharacter. Vou executar essa célula. E aí ele vai salvar. Aqui eles têm todas as informações que ele utilizou para o nosso modelo. Se a gente abrir aqui o nosso drive virtual, a gente vai ver que tem aqui um arquivo chamado Linear Regression PyCharacter.pkl. Esse arquivo aqui é o nosso modelo salvo. Se a gente quiser utilizar ele para prever novos dados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que carregar ele. E para a gente carregar ele, a gente utiliza o comando loadModel. Então, eu vou criar uma nova variável chamada SavedFinalLR. Vou utilizar o comando loadModel e coloco o nome que eu salvei o meu modelo, né, que é Linear Regression PyCharacter. Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o modelo sem eu ter que fazer todo aquele processo de treino e teste novamente. Vamos prever agora um novo dado. Né? O DF3 ele ainda não viu. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma variável chamada nova previsão. Vou utilizar o comando predictModel. Vou passar para ele qual é o modelo que eu vou utilizar. É o modelo que eu acabei de carregar. E o dado que eu vou utilizar para fazer a regressão vai ser o DF3. Então, vou apresentar aqui a nossa nova previsão. Executando, está aí os 2 dados que ele não tinha visto ainda. Então, essa aqui seria a odd real, essa aqui seria a odd prevista pelo modelo. Se você quiser testar com novos dados, o que é que você precisa? Né? Se quiser utilizar esse mesmo código aqui, criar um dataframe chamado df3, que contenham apenas as odds do mandante, empate e visitante, fornecer para essa linha de comando, fazer a leitura desse dataframe e fazer a previsão, e assim você obter as odds do handicap asiático, odds que você, logicamente, não possui. Uma outra coisa que vocês podem fazer, a gente viu aqui que a variável mais importante para estimar a odd do handicap é a odd do mandante. Tira a odd do visitante, a odd do empate. Ou então acrescenta a odd do over 2,5. São testes que vocês podem fazer para verificar, para talvez melhorar ainda mais a acurácia do modelo, tá certo? Então, dessa forma, a gente faz uma regressão linear, utilizando o PyCharacter, de uma forma simples
sem precisar entender as entrelinhas do modelo, e isso facilita demais a nossa vida para quem está começando a estudar os modelos de Machine Learning. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no Telegram. No próximo vídeo, eu vou apresentar a biblioteca de classificação e vamos criar um modelo de Beck-mandante para a gente comparar com o nosso modelo do KNN. Vou deixar aqui 2 vídeos para vocês, também falando sobre regressão. O primeiro é o vídeo onde eu ensino vocês a obterem as odds do over, e o segundo é onde eu ensino vocês a obterem as odds do BTTS. Regressão linear simples e regressão linear múltipla. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.